vale a pena viver para ganhar, vale a pena viver para seguir sua consciência. Essa é uma dentre tantas frases bonitas, fortes, poéticas, ditas por Eduardo Galeano, nosso homenageado do áudio diário de hoje do setor de formação. Eduardo Hughes Galeano foi muitas coisas ao longo de sua vida. Foi mensageiro, datilógrafo e caixa de banco, mas se consagrou mesmo como jornalista e escritor. Ele nasceu em Montevidéu, capital do Uruguai, seu país, no dia 3 de setembro de 1940 e nos deixou no dia 13 de abril de 2015. Hoje, Galeano completaria 80 anos de idade. Galeano ficou conhecido, e dedicamos esse espaço à sua homenagem, não só por sua carreira como jornalista e pelas muitas obras que escreveu ao longo de sua vida, mas também porque ele foi um grande companheiro de luta nosso. Tanto é que sua vida ficou marcada pela resistência à ditadura militar em seu país, que lhe rendeu uma prisão e em seguida o exílio, tendo passado mais de 10 anos longe de sua terra natal por conta de sua oposição e sua luta contra o regime autoritário que governou seu país entre as décadas de 70 e 80. Nesse período, inclusive, ele proferiu uma de suas citações mais memoráveis ao se referir ao regime militar em seu país. Abre aspas. As pessoas estavam na cadeia para que os presos pudessem ser livres. Galeano pode e deve ser lembrado por muitas coisas, mas talvez a de maior destaque seja sua facilidade com as palavras. Essa é uma virtude que poucas pessoas têm, e talvez por isso que se nota com tanta rapidez e é tão marcante quando somos tocados por ela. Sabe aquele amigo ou amiga, parente ou vizinho que nos nossos momentos de maior dificuldade conseguem como que tirar do bolso uma palavra de consolo para acalmar os nossos corações? Então, Eduardo Galeano foi uma dessas pessoas, que através da sua habilidade em brincar com as palavras, fez desse mundo, que é tão complexo e por vezes que desperta tanta raiva e indignação na gente, um lugar melhor. Melhor porque é mais bonito, ou no mínimo, mais poético. Galeano militou e escreveu ao longo de sua vida contra as mazelas e as injustiças do sistema capitalista, e em especial como esse sistema afetou a América Latina, o nosso continente. Ele foi um grande estudioso da história de exploração que marcou a invasão dos colonizadores europeus ao continente americano, que nos legou tantas marcas e cicatrizes, ainda difíceis de superar. Seu livro mais conhecido se chama As Veias Abertas da América Latina. Nele, Galeano fala sobre a invasão europeia às Américas e o legado de saques e de exploração que nos foi deixado. Isso tudo de forma muito precisa, com uma riqueza de detalhes que é marca registrada do seu trabalho. Claro que ele não deixa de falar também sobre as lutas e a resistência dos povos originários, que já estavam aqui quando da chegada dos invasores europeus, e de forma muito crítica ele aponta para o genocídio que foi cometido contra essa população. É importante prestar atenção ao título do seu livro, As Veias Abertas da América Latina. Por que veias abertas? De novo, brincando com as palavras e com a força que elas podem ter, Galeano faz referência ao fato de a exploração colonial ter sido tão dura, tão intensa, que os europeus sugaram nosso sangue, saquearam as nossas riquezas, assassinaram nosso povo e ainda quiseram impor a sua cultura, apagando a cultura dos povos indígenas. Vale muito a pena pesquisar mais sobre esse livro de Galeano, já que ele fala de um processo histórico, a colonização, que é comum a praticamente todos os países da América do Sul e que nos marcou profundamente enquanto sociedade. Galeano, dessa forma, nos ajuda e muito a entender as origens das injustiças e atrocidades contra o nosso povo que nos acompanham desde então. Para terminar, queria ler uma pequena prosa poética do Eduardo Galeano, que ilustra um pouco do espírito de seus escritos, um grande misto de crítica social, com poesia e boas doses de ironia e bom humor. Nessa que separei, ele fala sobre o período de regimes militares na América do Sul e das nossas diferenças com relação aos que desde muito tempo tentam nos calar e nos oprimir, que não nos esqueçamos dessas diferenças para seguir na luta. O desafio, se chama essa prosa do Galeano. Não conseguiram nos transformar em eles, escreveu Micacho El-Cadre. Eram os últimos tempos das ditaduras militares na Argentina e no Uruguai,
Tínhamos comido medo no café da manhã, medo no almoço e no jantar medo, mas não tinham conseguido nos transformar em eles. MTSP, a luta é pra valer. Peleando aprendió a cantar, peleando aprendió a cantar, peleando aprendió a cantar.